Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai, agora que conseguimos dar uma boa introduzida no assunto de vetores, a gente vai trabalhar agora as operações vetoriais, chamada álgebra vetorial. Inicialmente a gente precisa então determinar algumas coisas, alguns tipos de vetores específicos, certo? A gente vai ver primeiramente o que são vetores equivalentes. Vetores equivalentes são vetores, como eu disse no vídeo anterior, que possuem mesma direção, sentido e comprimento. É uma interpretação geométrica essa. Se eu quiser interpretar em relação aos valores que esse vetor está assumindo, são os vetores, são dois vetores equivalentes, são dois vetores que possuem valores iguais, em mesma ordem. Ok? Então, se eu digo que eu tenho V e o vetor V é igual ao vetor V1, V2, e assim seguindo-se, até Vn, certo? E eu tenho o vetor W, cujas componentes são W1, W2, e assim seguindo-se até Wn, eu posso afirmar que se eu perceber, né, se eu ver esses dois vetores e perceber que V1 e W1 são iguais, V2 e W2 são iguais, e todos os seus valores são iguais, ou seja, V1 igual a W1, V2 igual a W2, e assim seguindo-se até Vn também sendo igual a Wn. Se eu ver tudo isso aqui acontecendo, aí sim, algebraicamente, eu acho que é esse o nome, algebricamente, aí sim eu posso afirmar que V é igual a W, que o vetor V é igual ao vetor W. Aí sim eu vou poder afirmar isso aqui. São vetores equivalentes. Aqui vem aquela ideia de que um mesmo vetor, se eu tiver no plano ou no espaço, tanto faz, tá? Se eu tiver aqui um vetor aqui assim, ó. Se eu tiver um vetor aqui e eu falar que esse aqui é o vetor V e eu tiver um outro vetor ali na frente que começa nesse ponto e tem os mesmos valores, tá? E eu falar que esse é o vetor W, aí eu percebo que aqui eu tenho os mesmos valores que se eu considerasse esse vetor iniciando nesse ponto, né? Ou seja, trazendo para cá, esse ponto teria que ficar aqui. Então daqui eu vejo que isso e isso daqui, ó, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Eu perceber que essa distância e essa distância aqui, percebendo que essas duas distâncias, que são as distâncias que representam o vetor W, e percebendo que essas distâncias aqui também, percebendo essas distâncias, se eu perceber que essas distâncias aqui são iguais, e que essas distâncias também são iguais, e se tiver um outro eixo, as distâncias nos dois eixos vão ser iguais, as duas distâncias para os dois vetores nesse eixo também vão ser iguais, percebendo que essa distância aqui essa distância é igual a essa e essa distância é igual a essa, eu posso então afirmar que eles percorrem o mesmo tanto para x quanto para y, eles percorrem a mesma distância. O vetor V e o vetor W percorrem em x a mesma distância e percorrem em y a mesma distância. Portanto, eu posso aí então afirmar isso daqui, que V é igual a W.
mesmo que eles iniciem-se em pontos diferentes. Isso tem que ficar claro, ok? Essa é a ideia de vetores equivalentes. Independe do ponto inicial, depende apenas das componentes. Então, agora a gente precisa ver outra coisa também, que é uma coisa que vai ser importante, que é o vetor nulo. O que é o vetor? Vetor nulo. O que é o vetor nulo? O vetor nulo é o vetor o vetor nulo é o vetor cujos pontos inicial e final coincidem e cujo vetor tem comprimento zero. Além disso tudo, esse vetor é o vetor, assim que a gente denota, o vetor zero, o vetor nulo. Esse vetor ele vai ter todas as suas componentes iguais a zero. Zero, zero, zero. Todos os componentes vão ser iguais a zero. Por exemplo, se eu falar que eu tenho ponto, se eu quero o ponto A, o vetor AB. Se eu falar que eu quero, por exemplo, esse vetor aqui, onde A é igual a B, ou seja, o ponto A e o ponto B são o mesmo ponto, me definem o mesmo ponto, então o vetor AB vai ser o vetor nulo. Se eu tiver aqui no plano ou no espaço, tanto faz, gente, tanto faz. É só uma componente a mais que vai ser a diferença. Mas, se eu tiver aqui no espaço, eu tiver aqui o ponto A, é esse ponto aqui. E o ponto B é esse ponto aqui também. Como definir o vetor AB? Para onde que ele vai? Quais vão ser as componentes dele? Eu vejo que para isso, como que é a fórmula? Aqui é y, perdão, aqui é y, aqui é x. Como que era a fórmula mesmo? Era que o vetor AB vai ser igual, as suas componentes vão ser as componentes de B, Vx, menos as componentes de A, AX. Aqui também, em Y vai ser a mesma coisa, BY menos AY, né? Delta X, delta Y, delta Z, se tiver mais. É assim que eu calculo, correto? Mas então, no caso de A ser igual a B, então B e A, Bx e AX vão ser os mesmos valores. Então, isso vai ser igual a isso. A subtração de dois iguais, zero. A subtração aqui também de dois iguais, zero. Então fica que AB é o vetor zero. É o vetor 0, 0. Que é o que a gente escreveu aqui. Esse é o vetor nulo. É o vetor cujo comprimento é igual a zero. No caso aqui também a gente vê. Cujo comprimento é igual a zero. Cujos pontos finais e iniciais são o mesmo. E cujos componentes são todas zero. Isso é o vetor zero. Outra coisa importante ainda antes da gente falar sobre a álgebra vetorial é o vetor, o vetor negativo de um vetor. No caso, um outro vetor, né? O vetor negativo de um vetor, ou seja, negativo de um outro vetor. Se eu tenho o vetor A, vamos mudar as letras um pouquinho. Vetor A sendo igual a 3, 2, menos 1. Qual será o negativo desse vetor? O negativo desse vetor é o vetor cujas componentes são todas com o sinal invertido. Ou seja, o negativo, que a gente expressa como menos A, será o vetor menos 3, menos 2, 1. Porque esses são os inversos, os negativos, os sinais inversos do outro vetor que eu tinha. E é só isso.
esse vai ser o negativo de A. O vetor negativo de A. Esse é o vetor negativo de A. Outra definição para o negativo de um vetor é o seguinte: é o vetor com mesma direção e mesmo comprimento, porém sentido oposto. Se eu tenho aqui então no plano cartesiano, a gente trabalha no plano aqui, depois a gente passa para o espaço. Se eu tenho no plano cartesiano um vetor aqui, vamos começar nesse ponto aqui na frente, iniciando-se nesse ponto aqui. Se eu tenho aqui no plano cartesiano um vetor aqui assim, ó, para cá. A gente está trabalhando as definições, ok? E depois a gente vai para a parte mais prática. Esse é o meu vetor. Esse vetor aqui, ele tem as seguintes componentes que a gente já viu. Essa é a componente dele em x. Essa é a componente dele em y, correto? Então, qual será o negativo desse vetor? É o vetor que tem mesma direção, mesma direção, mesmo comprimento, essa mesma distância aqui, porém sentido inverso. Sentido inverso ou sentido oposto. Ok? Então aqui é o mesmo comprimento, mesma direção, porém o sentido de um é para um lado, o sentido do outro é para o outro lado dessa mesma direção aí. Ok? Então, se esse aqui é o meu vetor V, esse daqui será menos V, ou o negativo de V. Ok? E é isso que será o caso. Quando a gente vem para os eixos, a gente tem o seguinte. A gente tem, começando-se no mesmo ponto, começando-se nesse ponto aqui, se ambos os vetores começarem no mesmo ponto, a gente percebe que um deles, aqui ó, essa é a componente em x, correto? Esse aqui será o V1, né, desse vetor, ou o Vx desse vetor. Esse aqui será o V2, ou o Vy, né? A componente em x, a componente em y do vetor V. A gente percebe que o vetor menos V é simplesmente o mesmo vetor, só que é simplesmente o vetor com mesmas componentes, só que invertidas em sinal. Lembrando que eu falei também no vídeo anterior, para cima em y positivo, para baixo em y negativo, para x, para a direita em x positivo, para a esquerda em x negativo. E é a mesma distância percorrida, ok? São as mesmas distâncias percorridas aqui em ambos os eixos, apenas sentido contrário. Beleza? Compreendido isso? Agora a gente vai, então, passar para a parte mais prática. Vou precisar de outra folha para isso. Portanto, a gente entendendo isso, a gente entendendo essa ideia, a gente vê como que a gente soma esses vetores no espaço. Na verdade, vamos pegar outra folha aqui que eu já deixei mais preparada. Essa será a folha que a gente vai usar para trabalhar esses vetores. Mais preparada essa folha aqui, já foi bem dividida, já foi todos os eixos já foram divididos. Já está bem trabalhado aqui, ó. Eixo Z aqui em cima, eixo Y à direita, eixo X à esquerda. Ok? Então, se eu tenho o vetor V,
Beleza? Agora a gente vai trabalhar aqui... Opa, perdão. Se eu tenho o vetor V. Agora a gente vai trabalhar a adição vetorial. Agora que a gente já sabe que são os tipos de vetores, que eu já falei, agora a gente vai trabalhar a adição vetorial. Ok? Então, se eu tenho aqui o vetor V é o vetor, aquele mesmo vetor que a gente viu no exemplo anterior, 3, 2, menos 1. Então, como que eu desenho esse vetor mesmo? Bom, método de se desenhar ponto. 3 em x, primeiro eu denoto as partes, 3 em x. 2 em y, positivo, lembrando, tem que ser positivo ou negativo, você tem que ver, né? Se fosse menos 3, seria lá atrás. Se fosse menos 2, seria lá à esquerda. Mas é 3, ou seja, para frente em x, e 2 para direita em y. E menos 1 são os meus valores. Então agora como é que eu faço? Como que é o processo? Mesmo processo de sempre. A gente faz uma linha tracejada, paralela aos eixos. Será mais ou menos aqui o ponto. Aí a gente faz uma linha bem fina, que vai da origem até esse ponto. Depois a gente faz uma linha paralela a Z. Não tem problema, lembrando que não tem problema se passar, tá? Aí a gente faz de novo uma linha tracejada paralela a essa linha que fizemos aqui em cima. Mesmo método, ok? O nosso vetor, que a gente está trabalhando, o vetor V, será o vetor que vai até aquele novo ponto que a gente encontrou. Esse ponto aqui. O vetor V vai até ali naquele meu ponto ali, ó. Esse é o vetor V. Agora eu tenho outro vetor. Eu tenho o vetor U. O vetor U, ele é o vetor 1, 0, 1. Ou seja, o meu vetor 1, 0, 1. Vamos denotar os valores. Primeira coisa, né? Sempre primeira coisa é denotar os valores. Vou mudar de cor. O vetor U, então, eu vou fazer com essa cor aqui, com a cor azul. O vetor U, então, será 1 em x, 0 em y, ó, 0 em y. Lembrando, aqui é 1, aqui é menos 1. O 0 está bem aqui no meio. 0 em y, 1 em z. E agora, como eu desenho? Bom, agora eu posso simplesmente tratar como uma das componentes é 0, eu posso tratar como um plano. Ou seja, eu posso só fazer uma linha paralela a z, uma linha partindo do valor em x paralela a z, depois uma linha partindo do valor em z paralela ao x, porque não vai ter y, porque ele não vai andar em y. Portanto, dá esse ponto aqui. E já tenho o meu vetor. Esse é o meu vetor. E agora, como que a gente soma? Deixa eu fazer um pouco mais grosso para ficar mais parecido com o outro também. E agora, como a gente soma? Bom, a gente soma da seguinte forma. O vetor V mais U será a soma de cada componente. Portanto, eu somo a primeira componente aqui com a segunda componente, vai me dar 4. 3 mais 1, 4. 2 mais 0, 2. Menos 1 mais 1, 0. 4, 2, 0 é o meu vetor. Portanto, para desenhar esse vetor, eu preciso... Vou usar outra cor, ok? Vou usar a cor amarela agora. Eu preciso, então, 4 em x,
2 em y, 0 em z. Portanto, de novo, eu tenho uma coordenada aqui igual a 0, uma componente igual a 0. Então eu não preciso do valor em y, o valor em z, perdão, o valor em z. Aqui eu faço do mesmo jeito. Vai ser esse meu ponto aqui. Então, o meu vetor, ele é simplesmente o vetor que vai até ali. Talvez a perspectiva não tenha ficado muito boa, mas é interessante que a gente tente visualizá-lo, ok? Se a gente compreender, ele vai estar deitado no mesmo plano que o XY, porque ele não tem componente em Z. O componente dele em Z é 0. Como que a gente conseguiria simplesmente chegar nesse vetor aqui sem precisar desenhar cada vetor, perdão, desenhar cada componente, cada lado ali do vetor, fazer todo esse procedimento? Eu poderia simplesmente colocar o vetor U, que é esse vetor aqui, esse é o vetor U, perdão, vetor U, e esse é o vetor V, né? Eu poderia simplesmente colocar o vetor U para começar assim que V termina. Eu vou ter ele aqui aparecendo de novo. Aqui será também o vetor U. Ou eu poderia começar o vetor V onde o vetor U termina. Aqui. Posso fazer uma linha paralela a V. Um vetor paralelo, um vetor perfeitamente paralelo ao vetor V. Ficou um pouco confuso? Talvez. Mas eu acredito que tenha como tirar uma visualidade daí. Beleza, gente? Isso daqui que a gente está fazendo, de começar, aqui também vai ser o vetor U, tá? Que também pode ser o vetor U, aqui também pode ser o vetor V. Esse negócio que a gente está fazendo de considerar o vetor soma, que vai ser esse vetor aqui, V mais U. Esse vetor aqui no meio, esse vetor aqui. Essa forma que a gente está fazendo de considerar a soma desses dois vetores como sendo um vetor que, como colocando um dos vetores no começo, na ponta de um, começando um vetor onde o outro termina, é chamada regra do triângulo. Para soma vetorial. A extensão da regra do triângulo é chamada regra do paralelogramo. Ok? É a extensão da regra do triângulo. O que essa regra do paralelogramo me diz? Basicamente, ela me diz o seguinte: se eu tenho aqui dois vetores, se eu tenho dois vetores aqui, se eu tenho aqui dois vetores, então, o vetor A, vamos mudar as letras, né? Vamos aplicar umas letras a mais, e o vetor B. E eu quero saber quanto que dá A mais B. Aqui é X, aqui é Y. Eu quero saber quanto que dá A mais B. Eu ponho o A no final do B. Eu posso fazer dessa forma. Começo o vetor A no final de onde termina o vetor B. Aonde termina o vetor B, exatamente onde ele vai terminar. Tá? Aqui também seria o vetor A. E o vetor resultante será o vetor que vai da ponta até do começo, né, do começo desses dois vetores
até o final de onde eu cheguei, colocando um na ponta do outro, começando um onde termina o outro, na onde termina o outro. Esse aqui será o vetor A mais B. Ok? Esse será então o vetor A mais B. Essa é a regra do triângulo. Por que regra do triângulo? Porque esses vetores acabam formando lados adjacentes de um triângulo. Ok? É simplesmente isso. A regra do paralelogramo, ela vem quando eu digo que o seguinte, que eu posso ter tanto A mais B quanto B mais A. E eu vou ter o mesmo resultado. A gente pode ver a mesma coisa aqui. Se eu tivesse, por exemplo, somado, em vez de somar 3 mais 1, eu tivesse somado 1 mais 3, daria 4 também. Aqui, em vez de somar 2 mais 0, eu somaria 0 mais 2, também daria 2. Aqui, em vez de somar menos 1 mais 1, eu somaria 1 mais menos 1, que dá 1 menos 1, que também dá 0. Portanto, ela vem quando eu afirmo isso daqui. Aí eu tenho a regra do paralelogramo. Porque eu vejo também que aqui eu poderia muito bem ter começado, em vez de começar em B e colocar o A no final, eu colocaria então A primeiro, depois no final de A eu colocaria o vetor B. E é sempre assim. Ah, e se eu somar mais de um vetor? Se eu tiver uma soma com mais de um vetor? Bom, aí a gente segue da mesma maneira. Se eu tiver, por exemplo, o vetor aqui, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Vamos continuar esse plano cartesiano aqui para baixo. E o vetor C. Vou fazer um vetor diferente aqui. Esse é o vetor C. Esse é o vetor B. E esse é o vetor A. E aí? Como ficaria então a soma A mais B mais C? Qual seria esse vetor? Lembrando que a soma vetorial é uma operação vetorial. Por que é chamada operação vetorial? Porque ela me dá outro vetor. Então, se eu somá-los, esses vetores aqui, como eu faço para somar? Bom, eu posso fazer nessa ordem aqui, primeiro A, depois B, depois C. Então, eu começo o movimento, é como se eu tivesse um ponto que estivesse andando em direção a A, na direção de A. Exatamente a quantidade que A anda. Aí depois, eu ponho ele para andar, então, a mesma quantidade que B anda, na mesma direção de B. As mesmas quantidades. Que seria, então, o vetor B de novo. Aí o meu ponto, então, ele saiu daqui e andou mais um pouquinho, andou na direção de B. Aí depois, agora do ponto onde eu terminei esse último movimento do B, eu começo o movimento em C, que é a mesma ordem, que é primeiro A, depois B, depois C. Aí aqui eu continuo e sigo a mesma direção de C. Aqui seria então o vetor C. E qual vai ser o meu vetor resultante? Bom, se eu considerar então que eu somei A com B com C, o meu ponto andou para cá, depois andou para cá, depois andou para cá, né? Fez esse movimento aqui também. Então, ao todo o movimento dele eu posso resumir nesse movimento aqui. Então, esse seria o vetor A mais B mais C. Isso precisa ficar claro. Essa é uma forma de se considerar. A ideia também é que eu posso somar eles da ordem que eu quiser. Ou seja, eu posso, por exemplo, em vez de ter começado no A aqui, aí feito B, aí depois feito C, eu poderia ter começado no A, depois feito C, que eu cairia mais ou menos aqui,
depois feito B, que eu cairia aqui de novo. Eu poderia também ter começado em B, depois feito A e depois feito C. Na verdade, aí depois feito A aqui e depois feito C ali para baixo. Poderia sim. Poderia também ter começado em C. Depois eu teria feito A. E depois eu teria feito, então, o B novamente. Eu teria feito aqui, então, aí o B novamente. Ou se não, começado em C, depois andado B e depois andado A. Poderia ter feito de qualquer uma dessas maneiras, ok? Seriam maneiras de se chegar, as mesmas maneiras de chegar em um mesmo ponto. Ok? Seriam maneiras iguais. Eu poderia ter trilhado C, depois trilhado A, depois trilhado B. Poderia ter trilhado A, depois trilhado C, depois trilhado B. Chegaria no mesmo ponto. Poderia ter trilhado B, depois trilhado C, depois trilhado A. Chegaria no mesmo ponto. Mas aqui agora a gente tem um hexágono, né? A gente tem um hexágono aparecendo aí. Porque tem várias possibilidades de caminho que eu poderia ter tomado. Mas tem que ficar claro, o resultado é um só. É esse ponto aqui que o meu ponto terminaria esse movimento que ele percorreu. Da mesma forma, agora para a gente entender a ideia de subtração vetorial, tá? Só para constar, a gente soma da mesma forma, ok? Primeiro a gente soma A com B, aí depois o vetor que resultaria de A com B, a gente poderia também, né, ter feito aqui o vetor A com B, aí dali, ó, seria esse vetor aqui mais ou menos, o vetor A com B, e do vetor A mais B eu andaria mais C, então aqui teria um outro triângulo se formando, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu posso somar A mais B e o vetor A mais B somar ao vetor C. E chegaria, então, no mesmo ponto A mais B mais C. Tá bom? É assim que eu somo. Eu somo primeiro A com B, depois eu somo com C. Ou a ordem que eu quiser. Se eu tivesse assim, é só somar as componentes. Eu somo a primeira componente de cada vetor, depois eu somo a segunda componente de cada vetor, depois eu somo a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois quantas forem, ok? Essa é a mesma ideia do coisa que a gente estava vendo aqui, do exemplo que a gente estava vendo aqui. Primeiro andou aqui em U, depois andou V, ou primeiro andou V, depois andou U, chegando no mesmo ponto. E a mesma coisa, só que em 3D acaba sendo muito mais, tendo muito mais possibilidades de movimento que você pode traçar. Por exemplo, se tivesse um vetor para lá que eu somasse, eu teria que somar esse vetor aqui depois. Logo depois de andar o V e depois U, eu andaria mais o próximo vetor que eu teria que andar. Aí o meu vetor resultante seria até ali. É só isso, gente. Só isso mesmo. Para adição, para subtração daí entre dois vetores, aí tem uma questão, porque é o seguinte, eu posso dizer que a soma eu posso dizer que a subtração entre esses dois vetores aqui, A menos B, é igual, eu posso chamá-la de uma soma também. Só que nessa soma eu tenho o negativo de um vetor, ou seja, eu posso chamar de A mais menos B. Então, daí eu precisaria primeiro, se eu tenho aqui o meu plano cartesiano, eu precisaria então, ó, aqui é o meu vetor A, deixa eu fazer um pouquinho maior. Aqui é o meu vetor A, aqui é o meu vetor B. Ok? A, B. Aí eu precisaria o quê? Eu precisaria fazer o negativo desse vetor. Como é que é o negativo mesmo? É o vetor com mesma direção. Mesma direção. Mesmo comprimento, sentido oposto. Esse aqui é o vetor menos B.
Então, como que eu faria a subtração? Eu considero como uma soma. Eu tenho um ponto aqui, andou A, então esse ponto foi até o ponto ali de A, depois eu andei menos B. Então, andou menos B. Seria paralelo, então, a B agora. Ao menos B, perdão. Seria paralelo e no mesmo sentido que o menos B. Beleza? Aí eu andaria aqui. Esse é o menos B. Certo? Esse é o vetor menos B. Esse é menos B. Esse vetor aqui. Qual seria a resultante, então, do movimento? Seria esse vetor aqui. Correto? Né? Comecei no A. Ó, comecei no A e andei menos B. E parei aqui nesse ponto. Esse aqui seria, então, o resultante. A resultante desse movimento. A menos B será esse vetor. Mas aonde está esse vetor em relação a A e B? Esse vetor está bem aqui. Esse vetor está bem aqui. Ele vai da ponta do B até A. Da ponta do que é negativo, da ponta do que é o vetor negativo, até a ponta do que é o vetor positivo. Ou seja, se eu tenho aqui um vetor, não vou mais desenhar o plano cartesiano, lembrando que aqui é y, aqui é x, tá? Não vou desenhar mais o plano cartesiano. Eu tenho o vetor aqui, ó, o vetor v e o vetor u. Qual vai ser o vetor v menos u? Qual será esse vetor? É o vetor que começa no que é negativo e vai até o que é positivo. Então, é o que começa na ponta do que está negativo e vai até a ponta do que está positivo. Esse é o vetor v menos u. E o vetor u menos v? Aí a gente fala de outra negatibilidade. Se eu tenho v menos u, e eu posso ter também u menos v, né? U menos v. Olha que coisa. O u menos v, ele será qual vetor? Vamos desenhar aqui v e u de novo. Opa, acabei extrapolando. É aqui assim, mais ou menos. Eu tenho aqui, então, os vetores v e u de novo, tá? Desenhei de novo eles. Desenhos diferentes. O vetor u menos v será esse vetor aqui. Né? Nesse caso. Será esse vetor aqui. Esse é o vetor u menos v. Agora a gente olha que o seguinte, o vetor v menos u e o vetor u menos v não tem mesmo comprimento? A distância entre os pontos u e v não mudou. Eu não mudei, eu só recopiei eles aqui. A distância é a mesma. Mesmo comprimento, certo? Mesmo comprimento, não é? Mesmo comprimento eles têm. Direção igual, ó. Direção igual. Tem a mesma direção. O que mudou? O sentido deles. O sentido desses dois vetores. Um é para um lado, o outro é para o outro, na mesma direção. Comprimentos iguais. Portanto, eu posso afirmar o quê? Que esse vetor aqui, u menos v, é o negativo desse vetor aqui. Correto? Posso afirmar, então, que v menos u é igual a menos u menos v. Se eu fizer as contas algébricas aqui, passar o menos aqui para dentro, né, mudando o sinal, mudando os sinais, aqui fica positivo no v, fica positivo no v e negativo no u. Positivo no v, negativo no u. Volta a ser como era. Então, que isso tenha ficado bem claro para as nossas explicações aqui. Acho que deve ter sim ficado claro. Acho que deu para trabalhar bastantes definições aqui nesse vídeo.
E então espero vocês no próximo vídeo, ok? Então, até a próxima. A gente se vê.